gente está querendo, né, levar para as pessoas não é só um conceito de ambiente, ou só um conceito de espaço, ou só um conceito de território, mas é a gente olhar essa questão do espaço físico na saúde, que ele é um espaço que é físico, ele é um espaço profissional, ele é um espaço de relações interpessoais, né, e que ele tem que estar, para ele funcionar legal e tal, ele tem que estar relacionado a um projeto de saúde daquela instituição. Então é essa orientação que nos norteou para trabalhar esse conceito da ambiência, né? E junto com ele sempre essa aposta que a gente tem nesse método da inclusão, né? Como uma proposta, né, inclusive, que a gente tem visto, né, pela experiência, que ela é potencializadora, ou seja, ela propicia, né, mudanças nos próprios processos de trabalho e de modelos quando a gente faz dessa forma. Pode passar. Então, daí que a gente discute. Quando a gente vai discutir ou pensar um espaço físico, né, numa instituição de saúde, a gente é atravessado por essa nuvem aí, por esse tanto de vetores, fatores e situações, né? São os processos de trabalho que lá operam, são os modelos de gestão e atenção que lá estão postos, né? Por exemplo, a gente pode ir para uma unidade de urgência e emergência e ela não tem acolhimento em classificação de risco, ela tem uma sala de emergência que fica no fundo da unidade ou no primeiro andar, ou seja, isso está me dizendo de um determinado, meu andar, né? de um determinado processo de trabalho. E esse processo de trabalho está me solicitando determinados arranjos espaciais. E quando a gente chega lá, não, nós vamos discutir agora na lógica da atenção por nível de gravidade, né, num modelo de trabalho, de gestão, no sentido da democratização. Então, a primeira coisa que eu preciso é ter acolhimento com classificação de risco. Eu vou precisar de um espaço adequado, né, para essa atividade. Pensar em linha de cuidado do paciente grave, né, no sentido da gravidade da clínica. Então, vai me solicitar uma determinada linhas de cuidado, inclusive, né, para esses pacientes, que daí tem todas essas discussões que os meninos da urgência dominam, inclusive mais, né, da sala vermelha, da sala amarela, da sala verde. Mas de onde que vem isso, né, no espaço? A RDC 50, a norma não está falando disso. Ela está só me falando ali dos ambientes necessários para pensar a urgência. Vem do modelo de atenção que se propõe para esse cuidado na urgência e emergência. Né? A mesma questão com a obstetrícia e neonatologia. Bom dia, Marlice. Bom dia. Gente, a Marlice chegou, ela fica roxa. Ela é arquiteta hoje da área técnica da saúde da mulher, está no DAPS. E Ana Paula, consultora da política de humanização. Mais alguém chegou? Pode ir passando. Então, assim, a gente vê, né? A gente se depara com esse desafio. O que é isso que a gente está pensando para esses espaços da saúde, né? Então, não era só a gente pensar, sentar ali e refazer o manual, refazer a norma ou algo nesse sentido, mas era a gente olhar com uma certa delicadeza, com um certo cuidado e com as apostas que a gente tinha para, de fato, qualificar e humanizar esses espaços do SUS, né? Conectado aos modelos de atenção, aos modelos de gestão e aos processos de trabalho, que vem sido muito discutido, especialmente, né, nesse momento, né, nesses últimos anos, nas redes de atenção à saúde. Então, quem está mais imerso nas discussões das redes, né, a rede da pessoa com deficiência, da urgência e emergência, da obstetrícia e neonatologia, está se deparando o tempo todo com algumas dificuldades, com alguns desafios, né? Por quê? A gente está discutindo novos modelos. Esses novos modelos estão nos solicitando novos espaços. E, muitas vezes, esses novos espaços ainda não estão lá normatizados, a gente não tem uma portaria, né? Ou seja, isso é algo que está nos permeando o tempo todo. Então, isso também é algo que, quando a gente vai discutir ambiência, né, nos é muito caro de ser olhado. Até para a gente se reposicionar,
né, e combinar como que nós vamos apoiar esse lugar, né, que está recebendo recurso do Ministério para adequar a maternidade. A questão da obstetrícia e neonatologia, depois de 2008, ela ficou muito mais tranquila. Mas antes disso, 2006, 2007, a gente ia para a maternidade e a gente conversava, ó, tem que ter alojamento conjunto, não tem mais berçário de sadios, né? O legal, o ideal é que você não tenha pré-parto e sala de parto normal, que a mulher possa, né, passar pelos momentos clínicos, o pré-parto, parto e até o pós-parto imediato no mesmo lugar. A gente falava isso, o Ministério orientava isso. E tinha até algumas orientações que não eram oficiais, né, mas eram cartilhas, eram documentos. A hora que ia na norma, se o técnico da vigilância sanitária exigisse que se cumprisse a RDC 50, a pessoa lá no território proponente tinha que colocar pré-parto, berçário coletivo, ou seja, um certo descompasso aí que a gente tinha, né, com essa questão. Isso foi muito grande, né, e teve muita visibilidade com relação à obstetrícia e neonatologia. E daí o que a gente faz? Isso começou em 2005, 2006, um grande grupo de trabalho no Ministério da Saúde, né, para começar uma articulação e uma conversa com a Anvisa, para se chamar um grupo de trabalho nacional para rever a RDC 50 nessa questão da obstetrícia e neonatologia. Né, isso demorou aí 1, 2 anos e a gente conseguiu ter a RDC 36, que é hoje para a gente um grande instrumento de trabalho com relação às maternidades. Né? A gente ainda tem algumas situações, né? Na RDC 36 o CPN ficou aí mais ou menos, né? Então a gente precisa qualificar algumas coisas, melhorar. Então o Ministério faz uma portaria para o CPN. A casa gestante bebê e puérpera não existia na norma, não existe na norma, se discutiu até pouco tempo se é equipamento de saúde, de interesse da saúde. Ou seja, né, isso é algo que se tem de mais dinâmico e saudável na saúde pública, a gente repensar modelos, a gente ter propostas. Né? Agora, o que a gente, inclusive, propõe, né, quando a gente vai olhar essa questão da ambiência, é que a gente tente minimizar esse descompasso que a gente acaba tendo com a questão normativa. Até por isso, o tempo todo a gente fica discutindo, a Marlice é testemunha disso, a gente liga para a Anvisa, chama a Anvisa, vamos discutir com a Anvisa. A Anvisa tem que estar nesse grupo de trabalho, tem que estar, ou seja, tem que estar combinado, porque quando a gente vai para o território, né, isso a gente sente muito na pele, a dificuldade que é de quem está lá, a nossa também aqui. Né? Então, por isso que a gente, quando a gente fala desse conceito da ambiência, a gente olhar para isso também, né? Por essas forças que atravessam o tempo todo as instituições de saúde, o Sistema Único de Saúde, e que vai ter um impacto ali na produção dos espaços físicos. Né? E que não é só a gente pegar, embora a gente tenha que seguir a norma, né? Isso é algo que é irresponsável a gente dizer que não tem que olhar para ela, a gente tem que olhar para ela, mas também ter condições, muitas vezes, de fazer alguns tensionamentos e de propor as mudanças que são necessárias para que o próprio sistema, né, os próprios modelos avancem. E uma outra coisa que a gente tem vivenciado, só para fechar um pouquinho essa questão da normatização, que nos atravessou muito isso, né, nesse começo, né, é que a RDC 50 é uma das normas mais interessantes que a gente já teve, né, porque ela não inviabiliza da gente pensar esses novos espaços. Né, que ela, se a gente ler o textinho lá da frente, ela fala que a partir do seu modelo de saúde, da sua proposta, vocês lembram aí de saúde, você monta a sua unidade funcional. Né? Então, assim, ela não está ali quadradinha como era a portaria 400, né, que ou tinha aquelas tipologias e pronto. Né? Ela nos dá a possibilidade. Então, também, em momento algum, não ter tido, exceto nessa questão da maternidade, né, mas, por exemplo, na urgência e emergência, a gente ainda tem conseguido trabalhar sem grandes entraves, porque não está lá escrito o que é a classificação de risco, né, mas ela não vai te impedir de que você tenha uma sala de classificação de risco. Daí, junto com isso, a gente tem que... essa questão, isso ainda tem que mudar, né, Flávia? A gente tem que tirar a triagem dali. Com certeza, E ainda a gente
vai para alguns estados ou municípios, né, que a Visa bate o pé e fala, tem que escrever aqui sala de triagem. Isso ainda acontece, né? E o que a gente tem orientado muito e discutido é não, gente, vamos justificar pelo processo, por isso, por aquilo que não é triagem. Né? Porque também você fazer uma coisa, colocar um nome ali só para a vigilância aprovar e depois usar de outra forma, mas essa é uma questão que a gente ainda precisa, né, ter avanço, embora a gente tenha a portaria das UPAs, né? Mas não tem força de lei. Uma portaria não tem força de lei, né? O que tem força de lei é o que está ali na norma. Então, se alguém bater o pezinho ali, vai ter que fazer do jeito que está, né? RDC 50. A mesma coisa para atenção básica. Que o que a gente tem ali é um modelo de atenção básica tradicional, né? Não o modelo da estratégia da saúde da família. No entanto, o que a gente vê é que isso não tem embarreirado para que se tenha as unidades de saúde da família nos territórios. Mas seria muito mais interessante se a gente tivesse esse avanço que a gente teve na obstetrícia e na neonatologia também. Né? Acho que os desgastes são menores, né? Ou seja... Então, acho que uma das questões, né, que a gente sempre pautou muito nesse curso, na política de humanização, né, eu acho que eu sou até uma chata insistente lá com o nosso coordenador, né, ó, a gente tem que conversar com a Anvisa, tem que fazer grupo de trabalho com a Anvisa, tem que repensar, é a gente olhar um pouco isso. Embora a gente saiba que os modelos são dinâmicos, as propostas são dinâmicas e é possível que algumas alterações daqui a 2 anos sejam necessárias, né, então a gente tem que ir compondo com isso. Então, nesse contexto todo, né, o que a gente olha aqui? A produção de saúde. E quando a gente fala em produção de saúde, vem junto com isso todo o conceito de saúde que se tem trabalhado hoje no SUS e nesse ministério, né, que vem do conceito da própria Organização Mundial da Saúde, que não é só olhar para a doença e para a cura da doença, né, mas são todas as questões de prevenção, de promoção, e daí entra a autonomia de sujeitos e protagonismo, tal, tudo isso vem esse modelo de saúde que a gente tem trabalhado, por isso que a gente chama de produção de saúde. Ela não se separa, né, dessa produção de subjetividade que acaba acontecendo nesses lugares de produção de saúde. As pessoas em relação, interagindo, trabalhando, horas em conflito, horas não, tudo isso permeia essa produção de subjetividade. E isso não se separa da produção do espaço físico, e por isso que a gente trabalha, que a gente discute, vai passando, Simone, que é o espaço em produção. Não é uma simples mudança de, ó, não vou mais usar aquela salinha que era usada para triagem. Né, eu vou colocar uma mesa aqui em determinado lugar, vou começar a fazer o acolhimento, fazer a classificação de risco ali de outro lugar, no mesmo lugar, sem quebrar a parede ou nada. Uma reorganização, eu tenho uma produção de um outro espaço que vai me facilitar o processo de trabalho para aquele modelo que eu pretendo. Ou, muitas vezes, né, eu tenho uma determinada organização ali que é tão fragmentada, que tem tantas barreiras, que ela vai sim dificultar o meu processo de trabalho e a proposta de avanços aí nos modelos, né? Isso a gente vê também em muitos lugares, né? Que muitas vezes o espaço físico ele dificulta em vez dele facilitar. E quando a gente trabalha dessa forma, né, a gente vê que tem uma certa mudança no próprio processo de trabalho do arquiteto, quando a gente propõe, vamos trabalhar esse método da inclusão. Que a gente trabalha junto, né, esse conceito da interseção de saberes. Né? O que é essa interseção de saberes? É eu pensar um trabalho coletivo com um arquiteto, com um engenheiro, com um enfermeiro, com um nutricionista, com um fono, com um médico, né, com todo mundo para pensar aquele espaço. Mas numa relação de interferência, que o saber da nutricionista e o saber da enfermeira possa produzir interferências no saber do arquiteto para pensar aquele espaço em comum. Isso não é simples para a gente. Né? A gente tem uma formação acadêmica, pelo menos a minha de arquiteto foi essa, né? Que a gente vai lá, ouve todo mundo, eu vou para o escritório, penso, crio, viajo, 1000 coisas, volto e entrego aquele projeto pronto. Né? E a partir da minha concepção, é claro que a gente é formado para isso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade e tal, mas muitas vezes a gente acaba não acertando, né?
totalmente se a gente não permitir essa permeabilidade de interferência do saber do outro, né? Que a enfermagem fala, olha, aquela tomada ela precisa estar a meio metro do leito e não em cima da cabeceira, porque senão isso, aquilo outro, né? Então eu ouvi isso, eu vou facilitar o processo de trabalho. Eu tive uma unidade, uma UTI neonatal, novinha, super bacana, assim, em termos de acabamento e tal, foi feito com recurso do Ministério. E se teve uma proposta lá, olha, a gente tem que visualizar todos os bercinhos. Perfeito, tem mesmo que visualizar. Só que o jeito que estava colocado o posto de enfermagem já não possibilitava tanto. Mas para facilitar a visualização, o que o arquiteto pensou? Meia parede e depois vidro. Para ele conseguir colocar as instalações, porque era uma meia parede meio baixa, ele colocou todas as instalações embaixo. Ponto de gases, ponto de tomada. Daí o que estava acontecendo? Uma demanda enorme com a saúde ocupacional daquele hospital e com a fisioterapia, trabalhando com os profissionais daquela unidade que tinha que ficar abaixando o tempo todo para poder cuidar, ligar os equipamentos, né? Então, quando a gente fala muito de possibilitar essa interferência desses saberes, né? Minimamente assim, tá, não conheço nada do hospital, eu não sei que tem que ser assim, né? Então, se a gente trabalhar minimamente dessa forma, menos erros vão se incorrer provavelmente. Isso parece, né, assim, que a gente vai estar falando de uma coisa até desnecessária para arquitetos e engenheiros e tal. Mas a gente coloca e afirma isso quando a gente vai discutir ambiência na PNH, a partir das vivências que a gente tem nos territórios e o que a gente vê que acontece lá nos territórios, né? E que a gente acha importante continuar afirmando a importância desse método, né? Eu estou trazendo um pouco desse conceito, dessa fala para vocês, assim, embora vocês não estejam nos territórios, né, mas vocês estão imersos no que está acontecendo. Eu não sei o quanto faz sentido, mas eu achei interessante trazer um pouco disso, né, até para a gente dialogar e depois. Daí, a gente então nós estamos pensando numa diretriz, né, na política de humanização. Quais são os eixos que a gente acha importante olhar com mais cuidado? Ou seja, afirmar, né, quando a gente for ali pensar esse apoio, pensar esses espaços, né? Então é a gente olhar um eixo, que a gente chama de eixo, né? Pode passar. Olhar para esse lugar aí que se produz, né, esses espaços que se produz como espaços de encontros, né? E esses espaços de encontros, né, que podem potencializar a capacidade de análise e reflexão das práticas e processos de saúde, favorecendo a protagonização. O que é isso, né, que a gente vem discutindo? A gente vê que o momento de discussão do espaço físico, ele é muito oportuno e muito fértil para a gente discutir também práticas e processos. Inclusive, para propor mudanças, alterações nessas práticas e processos. Né? Um exemplo, eu vou dando muito exemplo da urgência e emergência, porque eu fiquei muito tempo na urgência, eu tô da Rede Cegonha, mas são coisas que até isso eu discuti, acabei discutindo já no meu mestrado. Né? A gente chega em uma unidade de emergência. A primeira coisa que fala pra gente, essa sala de emergência é muito pequena, falta espaço. Né? Essa é a primeira fala que a gente ouve. Né? E quando você vai fazer um olhar mais detalhado, é claro que não só eu como arquiteta, né, mas sempre junto com os consultores que estiveram junto, né, a gente vai ver que a sala está superlotada, porque tem uma questão na rede, que não tem um braço hospitalar, que não tem uma UPA, não tem, ou seja, tem toda uma questão da rede ali colocada que chega tudo naquela emergência. Mas que também eu não consigo ter uma certa direcionalidade daquele paciente que está na sala vermelha, né, para uma UTI, para um centro cirúrgico, para uma observação ou para as enfermarias, né? Ou seja, tem uma questão de gestão de rede e uma questão de gestão interna de leitos de processo que atravessa a minha sala vermelha superlotada, né? Então, só aumentar a sala vermelha, ela está com 3 leitos. Eu fazer uma sala de emergência com 10 leitos, será que vai resolver o problema daquele lugar? Se eu não enfrentar a questão da gestão interna de leitos e a questão da rede, muito provavelmente não.
Então essa é uma discussão que a gente leva junto quando a gente vai discutir ambiência. Tá, pode ser que de fato tenha que aumentar mesmo porque o espaço é insuficiente, mas será que só isso dá conta? Né? Então vamos colocar em análise, vamos refletir sobre isso. É isso que a gente tem feito quando a gente vai discutir a questão da ambiência. Muitas vezes a gente vê, o paciente não sobe, por quê? Porque os leitos são territórios das especialidades, então eu entro numa unidade hospitalar, eu tenho vários quartos fechados e vazios, porque é da especialidade X, da Y, da Z, que não pode internar paciente, então o paciente que não interessa fica lá na sala de observação, fica na sala de emergência, ou fica na UTI, né? Isso tudo é uma discussão que, né, os apoiadores da rede de urgência, por exemplo, estão fazendo lá no território. E quando a gente vai ajudar a pensar o espaço, não dá para a gente só chegar e falar, tem que ter sala vermelha com 3 leitos, tem que ter sala amarela com 10, tem que ter observação com X, né, e não se conectar com essa discussão. Então, por isso a gente aposta que a gente olha para esse eixo, né, trabalhar essa questão do espaço de encontro. E um segundo eixo, né, que foi esse que inicialmente nos convocaram para pensar, que a gente vê que ele é importante. Vou ter que sentar. A gente vê que ele é importante. Eu fiquei muito em pé, daqui a pouco tem que inchar de luxo. E que a gente achou assim. Qual o valor que a gente dá para essa dimensão, que é a dimensão do conforto, da confortabilidade, ela é importante sim, a gente tem que valorizar e por isso ela aparece como um dos eixos da política de humanização, né? Especialmente porque a gente sabe que esses elementos aí, que eles são qualificadores, né, modificadores do espaço físico, eles nos afetam de determinadas formas. Se eu entro num lugar que é frio, que é mal cheiroso, que é cinza, que é sujo e pouco ventilado, eu vou ter uma determinada reação. Se eu entro num lugar que é iluminado, que é bem ventilado, que é bonito, que é colorido, isso vai me afetar de outra forma. Então a gente traz esse eixo como importante, também como fundamental, até porque isso é algo que a gente tem discutido, né? Você fazer os espaços esteticamente com mais qualidade, provavelmente não vai me custar mais do que eu fazer eles de má qualidade. São outras coisas que estão interferindo aí, né? E é o mínimo que o arquiteto tem que fazer. Espaço bonito, adequado e confortável. Porém, a gente faz, né, um chamado assim, especial de que a gente olhar só para isso não dá conta, né, para a gente qualificar os espaços de cuidado do SUS. Então, eu tenho um hospital, uma recepção, uma enfermaria, né, aí, semelhante a um hotel, a um shopping center e tal, isso não me vai garantir que eu tenha acesso, que eu trabalhe, né, no sentido da integralidade, da equidade. Isso não vai me garantir. Ele vai qualificar aquele espaço, mas junto com isso eu tenho que trazer todas essas forças, esses processos, essas ações que a gente tem discutido. Mas não dá para a gente abrir mão quando a gente especialmente está financiando alguns lugares que eles não olhem, não valorizem, não estejam adequados e esteticamente qualificados. E daí um terceiro eixo que a gente trabalha, que eu já falei um pouco dele, né, é que a gente se esforçar ao máximo, né, para que o espaço físico ele seja uma ferramenta facilitadora do processo de trabalho e não algo que dificulte e atrapalhe os processos que ali se propõe a ser desenvolvidos, né? Então, um pouco isso que a gente já discutiu. E a gente fala, né, que a ambiência, o espaço, isoladamente não muda o processo. Ele pode contribuir, mas sozinho não vai mudar, tem outras coisas juntas, né? Então, daí, o que a gente vai olhando, né? Que os espaços na saúde, nas instituições em especial, né, o tempo todo são situações em construção. Por que são situações em construção? É um ambiente vivenciado, né, onde perpassam relações de poder, modelos de atenção e gestão, relações sociais, relações políticas, forças diferentes nos atravessam, ou seja, é um espaço que está em constante construção, né, que as pessoas estão em relação. E é nessa produção aí que esse espaço vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Então, por isso que é importante a gente olhar para essa dimensão que é física, mas
afetiva, que é mais no campo social e político, que está ali colocado o tempo todo. Exemplos claros disso, né, quando a gente entra numa unidade e tem lá uma especialidade X que tem metade de um pavimento e está sempre ocioso. Daí chega uma especialidade Y que está superlotado, mas que tem espaços reduzidos e tal. São relações de poder que se colocam naquela instituição, né, e que muitas vezes vai se expressar no espaço daquela determinada forma. Isso é importante a gente olhar, especialmente quando a gente vai fazer apoio nesses lugares, até para a gente ter uma tranquilidade, né, de como, das estratégias que vão ser pensadas, das negociações que vão ser necessárias, não para a gente chegar e, olha, tira tudo isso, coloca tudo aquilo, né, e chegar intervindo de uma forma agressiva, inclusive verticalizada, mas é para a gente ter clareza e tranquilidade no trabalho, né, sabendo que essas coisas de fato nos atravessam o tempo todo, e são essas relações de poder e disputas que são inerentes a toda a instituição, né? Isso a gente discute muito com os arquitetos, porque muitas vezes os arquitetos dos hospitais, eles estão numa situação de tensão muito grande, né? É prazo, é recurso, é verba, e a equipe X, a YZ querendo espaço, e eu, o diretor, dizendo que eles têm que fazer tudo, e ao mesmo tempo não dá para fazer tudo, né? Então é algo que nos norteia nas discussões. Daí tem uma outra orientação que a gente, desde o início, né, da discussão da ambiência, a gente tem trabalhado muito fortemente, que é a gente afirmar os valores culturais, em especial referente à privacidade e modos de vida das comunidades. Especialmente porque a gente está falando de uma política nacional e que a gente tem esse país de dimensões territoriais, né, a gente tem uma diferença de valores e culturais e de modos de vida imensa. Eu tive numa situação que para mim assim, foi bem emblemática e me chamou a atenção. Eu estava na região norte discutindo a urgência e emergência na época do QualiSUS, e a gente tinha uma orientação naquelas orientações do QualiSUS, quem lembra lá das áreas amarela, vermelha, verde e tal, que na área verde, para respeitar a privacidade dos usuários, é importante que a gente tenha individualização de box entre leitos com cortinas divisórias. Então essa é uma orientação que, para a grande maioria do país, uma orientação interessante, bacana e que de fato, né, tinha efeitos interessantes. Quando a gente foi discutir com uma determinada população que era ribeirinha lá, isso bateu para eles de uma forma não muito agradável, né, que eles não queriam ficar confinados, que a gente foi conversar com os pacientes que estavam naquele lugar, né, que aquilo para eles, igual aquela UTI lá, assim, a gente não quer, isso aqui para a gente é ruim e tal. Aquele hospital, a questão da discussão do acompanhante nem passava, porque acompanhante era presente. População indígena e população ribeirinha, não tem como não ter acompanhante, né? Então, assim, é uma outra realidade. E a gente tem que olhar, estando, né, nesse lugar de ministério, fazendo apoio, estados e municípios, dimensão territorial, a gente tem que olhar para essas questões. Inclusive para situações como essa, que a gente até, eu não me lembro de quando que é essa normativa da FUNASA, mas eu acho que é 2005, quem é da FUNASA deve lembrar, que a gente tinha que fazer projetos de casais e colocar cama para indígena com distanciamento de 1 metro entre leitos, 50 centímetros da parede, cama com colchão, que o indígena tirava, levava para o quintal, fazia fogueira, assim, completamente desconectados da questão cultural deles, né? E daí a gente coloca isso em análise, o que é mais terapêutico, o que é melhor para aquela população? É eu respeitar essa norma de biossegurança desta forma, ou tem outras estratégias possíveis, né, que eu vá garantir a biossegurança, os processos, e eu vou valorizar essa dimensão, né, cultural daquele local. Então, essa aqui é uma foto de uma enfermaria que eu acho que é em Roraima, é isso, Hamilton? Você não conhece? Mas está nos documentos da política de organização. Daí a gente estava, semana passada, em Belém, no encontro da UP do pessoal do Norte, né, e tinha uma pessoa que acho que era da vigilância, ela falou, olha, mas eu aí já ia reprovar um monte de coisa, porque eu
ventilador, é a porta. A gente tá, tudo bem. Mas assim, vamos discutir com aquele pessoal, com aquela equipe, com aquele serviço, o que é mais terapêutico para aquela população. Né? É essa a discussão que a gente se propõe. E daí tinha uma médica que falava, eu vou atender abaixado numa rede, não sei o que e tal. Só que o que a gente vê é que os profissionais que trabalham nessas